Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai estudar com essa garotinha que não tem como não amar, a Mafalda. Se você não gosta dela, se você já teve problemas com ela nas suas provas, em algum lugar, é porque você ainda não a entendeu muito bem. Então eu vou te ajudar hoje a entendê-la de forma que você vai, com certeza, melhorar a sua interpretação na hora das provas. Vamos lá, então? A Mafalda, ela foi criada pelo cartunista argentino Quino. Na verdade, o nome dele é Joaquim Salvador Lavado Terrón. Ele nasceu em 1932, mas a Mafalda começou a aparecer nas mídias em 1964. Ela ficou famosa tanto na América Latina como na Europa. E, gente, ela é tão famosa lá na Argentina que em Buenos Aires a gente vê a Mafalda em todos os lugares. Existe até uma praça chamada Praça Mafalda. Eu vou mostrar para vocês uma foto que eu tirei lá na Argentina com ela. Essa foto ela foi tirada no bairro Boca, né? Aqui atrás, esse muro que vocês veem atrás, já é o muro do estádio do Boca Juniors. Os meninos aí conhecem com certeza. Mas para vocês terem uma ideia de que a Mafalda ela está em toda parte na Argentina, eles têm muito orgulho da Mafalda, mais ou menos como a gente tem aqui orgulho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, mas acho que eles têm um pouquinho mais de orgulho do que a gente. Então ela é uma personagem assim de grande nome. Quando a gente fala em Argentina, é quase impossível não ver a Mafalda em todo canto e não lembrar dela. Ela é realmente muito importante nesse país. Aqui a gente tem os personagens dessa tirinha, né? Los Padres de Mafalda. E aí, gente, vamos prestar atenção na pronúncia, porque não é Mafalda como a gente fala em português, tá? Quando a gente tem um L no final de uma sílaba, em português a gente acaba transformando esse L em U na oralidade. A gente fala Mafalda, né? Como se fosse um U ali no lugar do L. Mas em espanhol a gente não pode ler dessa forma. Esse L ele vai ter que ter um som de L mesmo. Então, Los Padres de Mafalda. Lembra de La Casa de Papel? Não é papel, é papel. Lembra do Alfajor? Alfajor. Então, a gente tem aí os personagens. O Felipe, o Manolito. Manolito, esse Ito, como eu já falei para vocês em outros vídeos, é diminutivo de Manolo, que é o nome dele. Susanita, Susana. Como são todos crianças, é normal a gente chamar no diminutivo. Mafalda, que é a personagem principal. A Libertá. A Libertá, reparem, gente, que ela é menorzinha do que os outros, tá? Nada é por acaso na tirinha, né? Ela é menorzinha porque ela representa mesmo a liberdade. E o Kino quis fazer essa brincadeira, né? Essa ironia, dizendo que a liberdade seria pequena. Então, se você comparar a altura dela com os outros, aqui nessa foto até não dá para perceber tanto, mas ela é bem menorzinha do que os outros personagens. O Miguelito e o Guilherme. O Guilherme é irmãozinho da Mafalda, é o irmão menor dela. Os outros são todos amiguinhos. Ah, ainda tem a personagem que é o animalzinho de estimação da Mafalda, que é uma tartaruga. Ela se chama Burocrácia. É importante também essa palavra em espanhol, ela não é burocracia. A sílaba tônica é diferente do português. Então, em espanhol, o nome da tartaruga é burocrácia. E ela ganhou esse nome justamente por ela ser devagar, né? Uma tartaruga bem lentinha, assim como a burocracia ou a burocrácia. Bom, algumas coisas são importantes que a gente saiba sobre a Mafalda, tá? Na verdade, essas informações podem nos ajudar em alguma tirinha dela a que a gente faça uma melhor interpretação. Porque às vezes, se a gente não tiver essas informações, fica mais difícil da gente compreender o contexto da história. Então, ela é uma garotinha de 6 anos, detesta sopa, aparecem muitas tirinhas, a mãe dela tentando dar sopa para ela e ela reclamando assim horrores. Ela gosta dos Beatles e gosta de pica-pau. Então, isso também é importante.
É uma menina que questiona tudo. Ela fala sobre política, educação, igualdade social. Ela tem muito esse viés de preocupação com a humanidade, preocupação com o próximo. É, é uma menina muito politizada, digamos assim, tá? Nas tirinhas dela, a gente vai procurar humor e ironia. Então, quase sempre no final, você encontra uma ideia ou de humor ou de ironia. É importante também, gente, por que a gente está fazendo essa aula hoje sobre a Mafalda, né? Porque é muito comum. Tenho certeza que vocês já fizeram alguma prova em que caiu alguma tirinha da Mafalda. Isso acontece tanto no português como espanhol e até no inglês, embora não é muito comum no inglês, não. Mas até no inglês eu já vi tirinhas da Mafalda, sim. Então, Enem, UERJ, qualquer outro concurso que vocês forem fazer é muito comum. Porque essas tirinhas exigem um nível de interpretação. E é para isso que a gente vai tentar hoje. Eu trouxe algumas tirinhas, na verdade 3, para que a gente leia junto, faça junto essa interpretação. E o meu objetivo é que ao final dessa aula você consiga interpretar melhor, você consiga entender melhor um pouco da lógica da Mafalda, um pouco da lógica das tirinhas e que seja mais fácil na hora que você for interpretar qualquer tirinha, não só da Mafalda, mas de outros personagens também. Lembrando que interpretação é treino. Quanto mais você lê, quanto mais você treina, quanto mais você tenta entender as tirinhas, mais craque, digamos assim, você vai ficar e com mais facilidade você vai ficar com o tempo. Então, mesmo que no início você tenha uma grande dificuldade de interpretação de tirinhas, você precisa treinar, persistir, e eu tenho certeza que você consegue. Vamos ver então essa tirinha primeira que a gente vai analisar. A Mafalda diz: Pero libertad lo estás poniendo al revés. ¿Al revés? ¿Respecto de qué? La Tierra está en el espacio y en el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo, pero desde hoy, San se acabó. ¿Dónde estabas, Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de se acabar-se. Aí, gente, a gente tem a Libertad, essa aqui, ó. Essa aqui é a Libertad. E ela está ali pendurando um mapa na parede, né? E a Mafalda vai dizer, ó, pero Libertad lo estás poniendo al revés. O que ela disse? Mas Libertad você está colocando ao contrário. Esse lo, muitas provas eles fazem essa pergunta, tá, gente? Eles perguntam assim, esse lo aí se relaciona a quê? Ou a quem? Né? E esse lo está poniendo al revés, está colocando o quê? Ao contrário. Obviamente é um mapa, né? Esse lo aí, se fosse perguntado, nós responderíamos, está colocando o mapa ao contrário, de cabeça para baixo. E aí, a Libertad diz, al revés, respecto de quê? Ao contrário, a respeito de quem? De quê? Ou seja, por que o contrário? La Tierra está en el espacio e en el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Olha o que ela está dizendo, gente, que interessante. Ela diz assim, por que ao contrário? A Terra, ela está no espaço. No espaço não tem nem em cima nem embaixo. Então, ela fala, por que essa questão de ao contrário? Né? E aí ela continua. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba. Gente, isso aqui é uma questão até social, né? Olha, então ela diz, isso que o hemisfério norte é o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam que estão em cima, para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo.
Então, ela diz que isso é um truque psicológico para que a gente continue acreditando que estamos embaixo, né? Então, que a gente que acredita que está abaixo, sigamos creyendo, continuamos acreditando que estamos abaixo. E lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abaixo, vamos a seguir estando abaixo. Ou seja, e o mal é que se a gente continua crendo que nós estamos embaixo, a gente vai continuar estando embaixo. Pero desde hoy, San se acabou. Então ela diz, a partir de hoje, mas desde hoje, a partir de hoje, isso acabou. Nós vamos nos livrar disso, não vai acontecer mais. Isso é uma coisa até interessante, né, gente? Porque quando a gente acredita que somos inferiores a alguém por alguma determinada situação, a gente de fato se torna inferior, né? E é o que ela está colocando aqui. Por que que os países foram colocados no mapa dessa forma? Os países mais ricos, digamos assim, na parte de cima e os mais pobres na parte de baixo. Interessante a ideia da Libertar de que se ela virar o mapa ao contrário, ela termina com essa questão da desigualdade social. Então, quando ela diz San se acabou, ela está dizendo, como eu virei, agora acabou essa desigualdade. A gente percebe a carinha da Mafalda. Essa carinha aqui, ó. Olha a carinha da Mafalda. Desesperada com essa conversa toda da Libertar. A Libertar diz, ¿Dónde estabas, Mafalda? E ela responde, no lo sé, pero algo acaba de se acabar-se. E aí quando ela diz, ¿Dónde estabas, Mafalda? ¿Dónde vos estabas, Mafalda? Quer dizer, o que você estava falando? Continue a conversa, o que você dizia? E ela diz, eu não sei, mas algo acaba de acabar, ou seja, eu acabo essa conversa, não quero mais, porque eu tô ficando doida com essa conversa sua, tá? Então ela quer a todo custo livrar-se da conversa da Libertar. Bom, nessa outra tirinha nós temos a Mafalda e o Felipe. E ela começa dizendo assim, que a Manolito no, con lo bestia que es, le guste la sopa, no me extraña. Lo que me revienta es que los grandes nos quieran hacer creer que se uno no la toma, no cresce. E aí eles veem um cara saindo aí do armazém, da lojinha. ¿Saben que por fin largaron a mi hermano del servicio militar? Sí, y es uno de los sustos más grandes que nos han dado los militares. Por quê? O que aconteceu aí, gente? Bom, então no primeiro quadrinho ela diz assim, olha, que Manolito, com besta que é, goste da sopa, eu não me estranho, eu não estranho isso, eu acho que é normal. O que me enoja, o que me revienta, é que os grandes, ela está se referindo aos adultos, nos queiram hacer creer que se uno no la toma, no cresce. Ou seja, os adultos querem fazer as crianças acreditarem que se uno, esse se uno é muito comum também, tá, gente? Se uno quer dizer alguém, qualquer pessoa. Se alguém não a toma, não cresce. Porque a mãe dela vive falando para ela, tá? Se você não tomar sopa, você não vai crescer. E aí ele vê um cara igualzinho, eles, né? Um cara igualzinho o Manolito saindo de uma loja. Só que olha o tamanho dele, gente. Enorme. Eles pequenininho, o cara imenso. Bom, ela disse no início da frase que o Manolito gosta da sopa. E agora ele sai da loja, elas acham que é ele, né? Grandão, enorme. E aí depois aparece o Manolito de verdade. E ele diz, sabem que por fim largaram a mi hermano del serviço militar? Ou seja, ele chega contando assim, vocês sabem que por fim deixaram meu irmão ir no serviço militar, ou seja, liberaram ele? Aí a Mafalda diz, sí, y es uno de los sustos más grandes que nos han dado los militares. Ou seja, por que ela levou esse susto?
Porque quando ela viu o irmão do Manolito, grandão, mas igual a ele, ela achou que ele tinha crescido muito por causa de ter tomado sopa. Então ela disse que esse foi o maior susto que os militares deram a eles. Então é um dos maiores sustos, um dos sustos mais grandes. Essa expressão é permitida no espanhol, tá, gente? Em espanhol você pode dizer mais grande. Que nos han dado los militares. Então ela vai falar que o maior susto que os militares deram a ela foi justamente o de liberar o irmão do Manolito do serviço militar. E a última tirinha que nós vamos analisar é essa aqui. O irmãozinho da Mafalda, o Guilherme, ele tá na porta e ele disse assim: aí busca um tipo, tchê. Esse tchê é assim, é uma gíria, tá? Esse tchê, igual lá no sul eles não falam, tchê, depois de qualquer frase, falam tchê, é normal, tá? Então é uma gíria, não tem um significado específico, não. Aí, olha a mãozinha dele, ele aponta para trás. Ele disse assim, ó, aí busca um tipo, tchê. Buenas tardes, nena. ¿Está tu mamá? Depende. ¿Cuál de ellas? ¿Cómo cuál? ¿Pero cuántas mamás tenés? Uf, una a la que adoro con toda el alma, otra que me persigue con su sopa, otra que me protege, otra que me pega a cada grito, otra que es feliz en su hogar, otra que vive esclava de la casa, otra que... E aí o cara foi embora. Quem era Mafalda? Un vendedor al que le vendieran eso de que madre hay una sola. Então, gente, essa historinha aí, primeiro um irmãozinho chega e fala, ó, tem um cara aí chamando. Aí, busca um tipo, um cara, uma pessoa que ele não sabe quem é. Buenas tardes, nena. Esse nena é menininha ou menina. Boa tarde. Está tua mamá ou sua mãe está? Ela diz, depende qual delas. Como qual? Pero quantas mamás tenés? Ele acha estranho que ela pergunte qual delas, né? Porque, como qual? Quantas mamães você tem? E ela fala, una a la que adoro com toda el alma. Então ela vai dizer, olha, uma a que eu amo, adoro com toda a minha alma. Outra que me persigue com sua sopa. Então, ela vai falar aí sobre as múltiplas personalidades da mãe. Então, uma que ela ama, adora com toda a alma, a outra que persegue ela com a sua sopa. Ó, percebe mais uma vez a Mafalda reclamando da sopa da mãe. Outra que me protege, outra que me pega a cada grito, ou seja, uma que me protege e outra que me dá uns gritos aí comigo. Outra que é feliz em seu hogar. Essa aí ela diz, ó, outra que é feliz no seu lar. Outra que vive esclava de la casa. Então, enquanto a mãe, em alguns momentos, é feliz na sua família, no seu lar, ela também vive escrava da casa. Outra que... E o cara mete o pé, porque ele não entendeu mais nada da conversa. A mãe pergunta, quem era Mafalda? Ela diz, um vendedor al que le vendieran eso de que madre hay una sola. Então ela diz, olha, era um vendedor que venderam para ele a ideia de que mãe é uma só. Porque para ela, mãe não é uma só. A mãe tem várias personalidades, vários tipos de mãe, né? Ela vai ser uma mãe diferente dependendo de cada situação. Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem, compartilhem com seus amigos e a gente se vê então. Beijo!